Você está ouvindo a Nova FM. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. A cidade e suas histórias. São Vicente não é apenas a primeira vila do país, também tem um local considerado o Marco Zero do Brasil. Esse espaço se chama Casa Martim Afonso e leva o nome porque fica em uma fortaleza de pedra onde viveu Martim Afonso de Souza. A construção atual não é a mesma que existia na época do fundador. No entanto, pesquisadores descobriram ali a primeira parede de alvenaria do país. A Casa Martim Afonso também tem local para exposições e fica na Praça 22 de Janeiro, 469, no centro. A cidade e suas histórias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você para o Culto da Vitória todas as quintas-feiras na Igreja Batista Peniel, sede Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro Linha Amarela, ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Peniel, quinta-feira às 20 horas, Culto da Vitória. ZYU 752, Nova FM 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. Agora, sim, 11 da manhã, 2 minutos. Chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 2 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha no ar. Mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira. Que dia que é hoje? 9 de agosto de 2019. Vamos juntos até o meio-dia com os trabalhos técnicos de Kelly Ribeiro. Você nos ouve em 87,9 pelo dial de São Vicente para toda a Baixada Santista. Na internet para todos os 4 cantos do planeta no novafmsv.com.br. Tem o aplicativo Laranja lá na Apple Store e na Google Play Store escrito Nova FM, você pode baixar também. E nos assistir na live, facebook.com/novafmsv, já estamos no ar, dá pra tchauzinho para a câmera e tudo mais. Para falar da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, que vem aí com o clássico São Paulo e Santos, com o Palmeiras recebendo o Bahia, e com o Corinthians fazendo um jogo direto contra o Internacional lá em Porto Alegre. Tenho 2 convidados, 2 amigos aqui para ajudar a fazer esta edição do programa, que também, obviamente, vai falar dos bastidores do Santos, que aquilo ali é uma fábrica, quase um Projac de notícias, né? Os bastidores do Santos é um negócio impressionante. Paulo Rogério, tudo bem, Paulo? Bom dia, um abraço. O homem que acelera. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Já falei uma vez na Nova FM hoje. Vou falar mais tarde, estou falando ao vivo. Isso. O senhor se anuncia no final do programa? Não, pode deixar, pode deixar. Vocês vão ficar comigo ao meio-dia, né? Isso. Uma saudação a quem nos assiste, a câmera está ali, Sim. Já está nos acompanhando. E voltar a falar um pouquinho de futebol, né? A gente tem falado bem pouco. Aliás, esse campeonato brasileiro eu tenho acompanhado, ao contrário dos últimos 2, 3 anos que eu não acompanhei absolutamente nada do campeonato brasileiro. Esse ano eu até sei quando tem jogo. Então eu tô melhorando bastante. E o Santos vem melhorando bastante, né? O principal assunto aqui do programa. O Santos vem num grande momento até da sua história. Então vale mais a pena falar. Aliás, o Paulo Rogério, ele não pode cometer este crime, que é ficar longe do futebol. Porque o Paulo Rogério escreveu um dos mais belos livros da história do Santos, relatando o título de 2002, fez um trabalho de pesquisa sério, não foi um negócio de orelha, entendeu? Aliás, que merecia ser um pouco mais reconhecido por alguns, mais do que tem sido ultimamente. O Santos, como a gente estava falando, tem tanta história para contar, e está aqui o Bruno Lima, que é testemunha ocular dos fatos diariamente no CT Pelé. O que acontece no Santos dá um livro por ano, né? Mas esse de 2002 é especial, e está aqui o Paulo Rogério, que brindou o torcedor do Santos com esta obra.
Já anunciei, Bruno Lima de A Tribuna Barra de Férias, é isso, Bruno? Bom dia, tudo bem? Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, uma satisfação poder encontrar você, reencontrar Paulo Rogério, um colega de redação, uma pessoa que muito me ensinou durante o período que eu tive por lá. Sério mesmo? Sim. Ele não é da casa de papel, mas ele é quase o professor, né? Isso. E estamos aí, bom dia pro pessoal que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente. Estamos aí para falar sobre o Santos. Mesmo curtindo um períodozinho de férias aí, a gente veio aqui, que é sempre bom falar sobre futebol, é sempre E bom participar do programa. O Bruno entrou no ritmo já dos setoristas, né? Quem acompanha o Bruno nas redes sociais, @UnoLima no Twitter, né? É. Quem acompanha o Bruno vê que ele entrou no ritmo daqueles setoristas do Santos que estão o tempo todo conectados, o tempo todo dando informações. E é impressionante, assim, sem demagogia, porque quando eu tenho que criticar também, eu critico na frente. Mas o número de notícias de bastidores que ele consegue e de curiosidades, né, matérias exclusivas que você fez agora recentemente, né? Vale a pena acompanhar. O Bruno virou uma referência, assim como todos os meninos que atuam lá no CT, não é pra o Éder. Gente, calma. Não, o pessoal, o trabalho tem, quando é bem feito, o profissional vira uma referência. O Éder, o Mussetti, todos os meninos que estão lá, o Gabriel. Então, tem muita gente que pega no pé dos setoristas do Santos. Eu já me manifestei publicamente contra isso, porque independentemente do fato de alguns torcerem para o Santos e outros não, chega a ser um pouco bobo a gente achar que a notícia ruim vende mais do que a notícia boa. Eu vou falar por uma experiência própria. As minhas postagens no canal, quando o Santos ganha, elas têm uma audiência muito maior do que quando acontece alguma coisa ruim, enfim. E se alguma coisa ruim acontece, não é porque o Bruno, porque o Éder inventam isso, é porque tem sempre o fofoqueiro linguarudo lá dentro que adora fazer com que a notícia saia de dentro do clube, né? E, por exemplo, tem um negócio que eu fiquei sabendo, que eu não posso falar infelizmente ainda, porque eu prometi para uma amiga que está apurando essa história, que é algo extremamente positivo para o Santos, que tem a ver com o seu departamento médico, e não além dessa matéria que o Éder fez essa semana, falando da preparação física do Santos, que é um negócio que vai chamar a atenção de muita gente. Ela comentou comigo, eu falei, olha, eu não sabia, e eu estou esperando ela trabalhar em cima desse material para que depois eu possa me manifestar a respeito. Nem me perguntem no intervalo, porque eu não vou falar para vocês. Fica tranquilo. Mas é interessante como tem muita coisa boa para falar, né, dentro do clube. O mesmo jeito que o fofoqueiro gosta de soltar coisa ruim que acontece lá dentro, pode também abastecer com coisa boa. Tem coisa boa que acontece. Então, não é assim, o cara vai pra lá com o firme em tudo, eles se juntam lá num bar à tarde, hoje vamos fazer aqui para. Não é assim que funciona. As pessoas, elas criam uma fantasia, né, em cima, porque tá ali um cara, um ser humano, um sujeito de carne e osso, entendeu, que tá lá para ganhar o dinheiro dele, para trabalhar da melhor forma possível. E a gente aqui de Santos sabe, quando o Santos é campeão, de como a cidade se movimenta, como a vida de Santos muda, da Baixada Santista, e a gente capitaliza com o Santos ganhando, não com o Santos em crise. Exatamente, né? Tipo, as pessoas falam assim, não, tá aí, só quer falar mal, só pega a parte ruim, fica inventando, mas as pessoas precisam entender que quanto melhor estiver, melhor pro meu trabalho, melhor, no caso, pra tribuna, só que a gente também não pode se privar de dar as coisas ruins. Você sabe que o trabalho do jornalista é mostrar os dois lados. Eu tive algumas experiências nesse sentido. Eu entrevistei um brilhante narrador da região que não torce pro Santos, mas que me disse o seguinte: eu preciso que o Santos esteja muito bem, porque se o Santos estiver mal, ninguém vai ouvir a rádio e ninguém vai anunciar, que ninguém vai ter interesse. Exatamente. O Santos muito bem, o Santos acaba movimentando até o mercado publicitário, porque a audiência vai subir, as pessoas vão ter um interesse maior e o mercado vai acabar se mexendo. Agora, eu trabalhei em outra emissora e uma pessoa da produção tinha certeza absoluta, afirmou categoricamente, há jornalistas que torcem contra o Santos, porque o Santos foi bicampeão do mundo, só teve Pelé e ele torce contra de propósito. Eu falei, você acha que o cara dá tanta importância assim?
Sim, brincadeira. Não, eu tenho certeza. Então tá bom, não vou mais discutir. Não, o fato de ter alguém, eventualmente, dentro de uma redação que deteste o Santos é normal, acontece. Não, eu trabalhei... falando, mas que por causa disso fique só dando negativo. Mas, por exemplo, dentro de uma instituição, você tem o comando, né? A sua linha editorial. Você pode ter lá algum companheiro seu no jornal que não vá com a cara do Santos. Mas desde que quem manda na história diga que a linha editorial tem que ser uma, o fato dele gostar ou não faz a menor diferença. Entendeu? Então, exemplo, já parte disso. O jornal não é meu, entendeu? Sim. O jornal não é meu. Eu não posso publicar, viver o dia inteiro procurando e inventando coisas ruins a respeito do Santos. Quanto o Santos mais alto tiver, mais o meu trabalho vai ser visto. Até porque, Bruno, você já deve ter percebido que pelo próprio movimento, a nossa vida não é a nossa timeline, às vezes a gente tem que sair um pouco disso para entender o que acontece, mas é uma referência, é um feedback que a gente tem. Já está claro que o torcedor, ele fica bravo quando a coisa aparentemente tende para ser algo negativo / de propósito. Então, de forma até inconsciente, ou talvez consciente, o profissional sabe que se ele for marcado como o jornalista, como o profissional que é o cara que só quer colocar fogo, tocar lenha na fogueira o tempo todo, ele vai acabar tendo problema, entendeu? E para a empresa é ruim, para o profissional é ruim. Então, claro que ele tem que falar, por exemplo, o Bruno está aqui, entrou de férias. A gente vai falar dessa coisa do Sampaoli, que hoje não deu coletiva. Alguém pode estar estranhando esse fato, né? O presidente, por sua vez, não, falou esta semana, né? Para qualquer um que trabalha com o Santos, que divulga o Santos, que tem programa de rádio, canal no YouTube, que é meu caso, os profissionais que estão lá todo dia, é muito melhor que o Sampaoli continue mais 2 anos no Santos. Olha a quantidade de matéria, de mídia, de repercussão que dá uma matéria, uma foto exclusiva que você consegue, ele lá passeando com os cachorros lá perto da fonte do surfista lá na praia, no Canal 2, entendeu? Para a cidade e até pela figura que é o Sampaoli, isso é muito positivo. Agora, eu não posso deixar de dizer, né? E até porque este é o papel da imprensa, é cutucar para ver se os caras se coçam e não fazem bobagem. O Paulo sabe também disso, que assim, quando a gente pega às vezes no pé do presidente, o Sampaoli fez o que essa semana? Não deu coletiva. Disseram que não tem nada a ver com as declarações do presidente. Vou acreditar. Mas aí o presidente chega na apresentação do Luan Pérez e do Lucas Venuto, e teve do Pará com os meninos também, e ele fala assim, ele dá entrevista assim, porque jogadores que o Sampaoli pediu, né? Ele reforça, ele marca, sublinha a frase, ele diz que o Sampaoli... Sabe, qual que é a intenção de falar isso, de reforçar a frase? Tipo, tá reclamando que eu não trouxe o volante, mas tô dizendo aqui, precisava falar desse jeito? É necessário? Eu, pessoalmente, acho desnecessário. Mas, enfim, aí as coisas começam a surgir, a imprensa dá notícia, o problema é a imprensa, não é quem dá a declaração. Uma coisa que você estava falando, que às vezes a gente precisa sair da nossa timeline para entender. Mas vivendo dentro da timeline, existe 2 palavras que não podem compor uma mesma frase. Sampaoli incomodado. E essas 2 palavras na timeline é o fim do mundo. Aí você vive para derrubar o Santos, vive para jogar o Santos para baixo. E ele é um cara incomodado o tempo todo, né? Naturalmente. Eu acho que ele é incomodado até com a hora de atravessar a rua, ele tá incomodado. Como jornalista, eu acho terrível quando algumas coisas não chegam para a imprensa, o clube trata internamente como repórter, né? Sim. Que é a minha veia, a minha essência, e eu vou ser... bravo. Fui e sempre serei jornalista. Então, eu fico incomodadíssimo. Aí eu fico incomodadíssimo quando o clube não traz algumas coisas, as coisas não chegam para a imprensa, o clube trata internamente. Mas eu concordo com o clube que faz isso. Ao mesmo tempo, em paralelo, num paradoxo muito grande, eu concordo com o clube que faz isso. Isso que o Alex citou é terrível. O presidente não pode expor o treinador dessa maneira. Não pode expor que alguma coisa entre ele e o treinador é um problema ali. Que há, claro que há. Eu posso falar, eu não sou repórter, eu posso falar. Agora não expõe pra imprensa, gente. E você já percebeu que esse tipo de coisas acontece no Santos? Impressionante. Mas nos outros clubes isso é super blindado. Né? Não, o São Paulo de pouco tempo atrás estava terrível também. Não, mas eu digo atualmente. Não, hoje já... se você pegar o noticiário dos 4 e for comparar, você vai ver que de vez em quando tem lá alguma coisa com a Leila. O Corinthians também aparece muita coisa. Mas é muito pouco. A Leila não é presidente. Em comparação com a novela que é no... O Santos tem uma novela, acaba uma novela, começa outra.
se a gente for pegar desde o começo, teve a história do impeachment, teve a história de contratações que se arrastaram e que não vieram, e troca gerente, e troca técnico, e não sei o quê. Aí o presidente falou uma coisa, aí o retrofit, sabe? Sempre tem... É difícil a gente pegar uma semana, um mês, em que só se fale de campo e bola. É impressionante como que seria o mundo ideal, né? Sim, né? Não estou pedindo muito, mas é claro que tem, aí é fora do trabalho do jornalista, gente que utiliza a internet para realmente fazer politicagem. Isso tem. Com certeza. Cabe ao jornalista, às vezes, que recebe a informação, filtrar para não ser usado para esse tipo de situação, né? E para o próprio torcedor. O cara acaba tendo como referência fulano, beltrano, ciclano, e o cara fala o que ele bem entende e às vezes vira a verdade absoluta. A gente só tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque a comunicação hoje é um negócio muito sério no Brasil. E o torcedor... Isso está sendo usado para tudo. Então você tem que saber em quem confia, né? E acreditar, né, no trabalho. E tomar cuidado com os abelhudos. Né? O torcedor também precisa tomar cuidado, ainda sobre esse mundo digital, com aqueles perfis, com aquelas contas que só passam notícia boa. De certa forma, é politicagem. Porque está sendo usado pela atual gestão, para só passar coisa boa. Enfim, agora, tem que entender os dois lados. O Alex falou em estilo Sampaoli, e também no incômodo, uma coisa que me incomoda profundamente. O Santos agora engatou 7 vitórias consecutivas. Sim. Eu não me lembro, desde 2004, o Santos engatar 7 vitórias no Campeonato Brasileiro. Vitórias. Pode ter... Quem lembrar da história mais recente, aí vê se tem 7 partidas invictas. Tô falando 7 vitórias em sequência. Eu só me lembro de 2004, quando o Vanderlei Luxemburgo assumiu. Eu fiz matéria sobre isso. Teve mais? 7 vitórias seguidas? Quando venceu o Avaí, igualou um feito de 2015. E se ganhasse do Goiás, atingia um feito de 2004. 2004, 7 vitórias consecutivas que foi com o Vanderlei Luxemburgo, que o Santos estava quase na zona do rebaixamento. O Vanderlei os caras estão fazendo um monte de comparação, né? O Santos perdeu de 4 pro Palmeiras em 2004, perdeu de novo esse ano. E foi campeão. Bom, primeira coisa. Vai terminar o campeonato contra um carioca, foi contra o Vasco e agora vai ser contra o Flamengo. Primeira parte, eu até coloquei no Twitter, e isso fez muito sucesso graças ao seu retweet, senhor Alex Frutuoso. Porque quando o senhor me retweeta, eu ganho uma audiência violenta. O senhor me dá uma queijadinha depois. Tá bom, sem problema. Que eu falei, não me venham dizer que Avaí e Goiás não são parâmetro. Bateu no bêbado, são times fracos. O Santos cansou de perder até título, disputa por título, porque não ganhava dos times que estavam lá embaixo da tabela, não ganhava dos mais fracos. Perdia ponto com os mais fracos. A última vez que teve perto do título foi 2016, né? Isso, e não chegou do América Mineiro, América né? Mineiro lá. Então do Figueirense, primeiro a despedida do Gabriel. Exatamente. A Vila. Então, primeiro que é parâmetro sim, porque é nesses jogos, às vezes, que o campeonato é decidido. Sim. Porque amanhã, assim, salvo uma goleada, qualquer resultado é normal. Normal, claro. Até uma derrota, 2-1 pro São Paulo. Gente, é normal, tá? Não é nenhuma hecatombe. Mas o que me incomoda profundamente é, se acontece uma derrota, e vai acontecer, porque são mais 24 jogos que faltam. Uma hora vai perder. Uma hora perde, acontece. Aí o camarada vem assim... Eu não falei que esse técnico não era de nada? O cara só fica esperando acontecer, gente. Perde jogo, é normal. Quer fazer a comparação? Vamos fazer outro. O Corinthians pegou o Goiás na quarta-feira. Quanto foi o jogo? 2-0 com o VAR. O VAR acertou, vamos ser justos, acertou no gol do Goiás e acertou no pênalti do Corinthians. Mas teve 2 bolas na trave do Goiás. Uma quando estava 0-0, que o Kaique colocou, e outra no segundo tempo que o Cássio até espalma, a bola bate na trave. Alguém vai dizer assim, mas aí já não era mais o Claudinei o treinador. Gente, não dá para um time mudar assim em 3 dias, 3 dias, entendeu? Então só por isso você já vê a diferença que existe. Claro que existe também uma diferença de estilo do trabalho do Carille para o trabalho do Sampaoli, mas prova que essa história de bater em bêbado não é exatamente assim como as pessoas falam. Enfim, quando surgiu essa história, e eu me preocupei com isso, de falarem que o São Paulo pode ir embora no ano que vem e tal, fui conversar com algumas pessoas e assim, na vida nada é imutável, né? Sempre tem uma possibilidade de acontecer, né? O cara ir embora, como o Luxemburgo foi embora pro Real Madrid em 2005. Né? A gente nunca sabe Mas ali não tinha o que fazer, né? Então, ele levou a proposta pro Norberto. Não tinha o que fazer. O Marcelo Teixeira estava em férias, não sei, o Norberto estava na presidência interina. O Norberto olhou a proposta e falou, Vanderlei, boa sorte, a gente não vai conseguir nem chegar perto dessa proposta. Mas enfim, e no caso do São Paulo, o que pode segurá-lo, se for campeão brasileiro,
e a gente ouve o noticiário, acompanha, quem fuça a notícia mesmo são os meninos do CT. Eu já disse aqui, meu trabalho é opinativo e interpretativo. E quando pinga alguma notícia, eu tento passar aqui. O trabalho do Sampaoli, ele continua falando de jogadores. Não é possível que o cara, no mês de agosto de 2019, continue indicando nomes se ele está realmente pensando em ir embora no ano que vem. Exatamente. Né? Seria até uma irresponsabilidade, imagino. Né? Então eu quero crer que ele vai continuar apesar do Pérez. E para isso, o Paulo Autori tem 4, 5 meses para efetivamente fazer o trabalho dele. Agora, Bruno, eu vou fazer essa pergunta efetivamente para você que fica lá todo dia. O Paulo já disse aqui que não vai. Esse risco existe, uma questão de feeling, talvez nem de informação. Ou você acha que essa coisa da cobrança externa do Sampaoli é muito da estratégia dele para fazer o clube se mover? Eu acredito que existe, sim. É uma pena, mas até internamente conversando com algumas pessoas ali da diretoria, eles já têm esse receio e já comentam entre eles. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa ligada ao Santos e ela chegou a me dizer, falei, eu já avisei o Pérez, se prepara que em dezembro ele vai avisar que não fica. Mas assim, não, ele falou isso não porque ouviu do Sampaoli ou conversou com qualquer pessoa ligada ao Sampaoli que disse isso pra ele. Ele é um feeling também, uma tem sensação. Essa sensação. Por conta das reclamações que já fez a respeito do Pérez, enfim. Não há nada, que fique bem claro, não vão dizer por aí que o Bruno tá confirmando dizendo que o Sampaoli vai embora. É uma sensação que esse membro da direção sentiu e comentou comigo. Aí tem que esperar. É uma pena. Se isso vier a acontecer, eu também acredito que se o Santos for campeão brasileiro, muita coisa pode mudar, sim, pode mudar. Mas também tem o outro lado. Se o Sampaoli ficar, ele vai exigir muito mais. Se ele for campeão... Ele tinha exigido a permanência do Jorge e pelo que a gente já leu essa semana, o Santos não dá como certa a permanência do Jorge. Porque é muito dinheiro e assim, será que o Jorge também quer ficar? Com a possibilidade de voltar para a Europa? Enfim, é muito complicado, tipo, a gente trabalhar sobre suposições. Mas esse temor do Sampaoli não permanecer, ele existe, não há nada concreto. O Paulo Autori veio para isso? Ele veio para tentar acabar com essas picuinhas que existem entre os dois, né? Para fazer o meio de campo. A partir de agora, o Sampaoli se dirige ao Andreatta e ao Autuori, e o Autuori conversa com os dois e passa... Aliás, o Andreatta foi indicação do Sampaoli. Foi a indicação do Sampaoli. É isso que eu falo, o cara indicou, tem um analista de desempenho que veio, o chileno, é isso? Eu esqueci o nome dele agora. Ele mandou trazer um analista de desempenho, ele mandou contratar um gerente de futebol. A maioria dos pedidos dele de contratações foram atendidas, né? Por mais que você tenha dificuldade em relacionar-se com o presidente, eu quero continuar acreditando no ser humano, eu quero continuar acreditando no copo meio cheio, porque assim, eu lá em janeiro, logo na segunda, terceira partida do Sampaoli pelo Santos, eu falei, se o Santos continuar jogando desse jeito, mas é certeza absoluta, é isso que falaram aí outro dia numa rádio de São Paulo, que vão vir 2 gigantes em cima dos milionários. Isso eu avisei em janeiro. Mas que era óbvio do futebol brasileiro? Palmeiras e Flamengo. Quem perder a Libertadores, que viria pra cima... Não, eu tô dizendo, isso foi falado numa rádio de São Paulo. Né? Eu tô aqui imaginando que, num eventual cenário, isso possa acontecer. Não quer dizer que vá acontecer, mas pode acontecer. Eu não duvido nada que o Palmeiras ou o Flamengo cheguem aqui com um caminhão de dinheiro para tirar o Sampaoli do Santos. Aí é que a gente vai ver se... Tudo que ele disse a respeito do projeto também, que a gente também não pode colocar o cara numa condição de, olha, Deus no céu e o Sampaoli na terra. Não, eu acredito que se o Sampaoli deixar o Santos, ele vai deixar pra ir pra fora. Eu também acho. Pra alguma seleção, pra algum clube da Europa. No Brasil, eu acho que ele entendeu o que ele se transformou pra torcida do Santos. Então eu acho que ele manteria... A minha relação com o Pérez não é boa e tal, apareceu alguma coisa de fora, então eu vou acabar indo E eu não embora, me lembro de um treinador
com essa relação com Eu também torcedor não. do Santos. Acho que nem o Luxemburgo. O cara tem bandeira na torcida. Então, Nem eu o não me Lula lembro. tem E não bandeira ganhou na título- torcida e- do Santos. e não Sério? ganhou- e não ganhou Você título tem- ainda. Bruno, você que está nos jogos todos. Tem bandeira do Lula na torcida do Não. Santos? Atenção, o Lula é o técnico O dos ex-técnico. anos 60. Para ninguém achar que é o O ex-presidente. ex-presidente. Por favor. Não tem bandeira Luiz do Alonso Muricy. Pérez. Muricy campeão da Libertadores. Não tem. Não tem, E o não cara tem. tá dirigindo o time, entendeu? É um negócio surreal. O Leão voltou na Vila Belmiro e foi agredido. É, Tudo bem que é uma meia dúzia de imbecis que tinham outros interesses, mas vamos ao fato, é esse. O Luxemburgo- campeão de 2002, né? O Vanderlei Luxemburgo é uma figura absolutamente controversa na Vila Belmiro. Mas foi campeão. Campeão brasileiro com todos os méritos, campeão paulista, trouxe os campeonatos paulistas de volta pro Santos, o Santos não ganhava paulista, Sim. e falou que era muito importante ganhar paulista. Nenhum desses treinadores conseguiu. O Dorival também. O Dorival não tem. E a torcida tem uma ala da torcida que detesta o Dorival. Não, o torcedor falou pra mim aqui no Twitter. Quando eu falei do Avaí Goiás, ele falou que o Dorival, enrolador e tal, falou aqui pra mim. Então, assim, o Dorival também divide opiniões. O Sampaoli, dentro da torcida do Santos, eu não digo uma unanimidade, mas uma massa ele consegue. Não digo unanimidade mas... E se o Zé Carlos Pérez estiver preocupado com popularidade, ele tem que fazer um esforço violento para manter o Sampaoli no Santos. Acho que o Pérez tinha que fazer até umas tatuagens no braço para ficar parecido com termina de raspar o cabelo. Se ele for o responsável direto por uma eventual saída do Sampaoli, ele vai perder a popularidade. Não, ele criou uma demanda. Tipo, ele trouxe um cara que ele não pode trazer ninguém pior. Você percebe? Imagina, o último ano da gestão dele, é mais fácil segurar o cara que está aqui do que ele vai ter que ir atrás do Bielsa. Ou de algum técnico argentino que não tem o mesmo nome, ou sei lá, algum mas outro... que jogue de maneira parecida. Que jogue de maneira parecida e que dê resultado. Ele criou, entre aspas, um problema para ele, né? Eu só quero deixar bem explicado aqui que o que eu quis dizer é que o São Paulo não vai embora, mas existe esse temor internamente. Por conta dos atritos que ele tem com o presidente, enfim. E assim, eu acho que se o São Paulo Fora sair... que nessa brincadeira o Pérez não é réu primário, né? Pois até o Cuca reclamou dele, de outros gerentes, gestores aí. Mas eu acho que o São Paulo, se vier a sair, ele não vai apontar a relação com o Pérez como problema. Ele vai alegar que eu recebi uma proposta e vou tentar... ver o que acontece na vida. Deixa eu registrar aqui, ó, nosso companheiro Eder Traschini mandou mensagem aqui no WhatsApp: 3 sequências de 7 vitórias consecutivas no Brasileiro na história. Lucha em 04, Leão em 03 e Chico Formiga em 84. Se ganhar do São Paulo, iguala a segunda maior sequência da história do Brasileiro, que foi com o Pepe, técnico, em 80. A maior, Lula, 10 jogos em 63 e 64. Data Traschini aqui nos acompanhando e mandando... Não, e a Sofis vai me desfiliar, né? Porque eu deveria ter essa informação, né? Eu como membro fundador da Sofis, devia ter sido mandado embora nesse momento. E olha, eu acho que pela sequência do Santos, o jogo agora contra o São Paulo... Cruzeiro depois. Cruzeiro que não vive um bom Deve momento. Deve estrear o novo treinador, né? Na outra semana. Eu acho que o Santos tem até com boas condições de atingir esse número de 10 vitórias. Aí tem o vitórias. Fortaleza na Vila depois, né? Deixa eu registrar algumas participações aqui antes da gente ir pro intervalo. O Eloy Matias Júnior: o que estão torcendo contra o Santos para criticar o estilo São Paulo não tá fácil. Empate amanhã não é ruim, mas se ganhar 90% da imprensa paulista vai surtar. Eu só trocaria o termo por paulistana. O Efigênio Filho: bom dia, Lorde. Esse papo do Cruzeiro estar interessado no Jobson é só lembrar do Raniel. Tenha vergonha na cara, Santos. Apesar de que essa semana também, ó, eu já não sei se é fake news, se não é o negócio do Rodriguinho. Mas numa dessas, até pro rapaz jogar, vai que dá. Pois o que o Bruno não tá de férias, ele não vai. Não dá em férias. Não tá empinando pipa na praia. O Luiz Eduardo Cacheta: Alex e comunidade santista, bom dia. Uma coisa é a notícia em si, outra coisa é o viés usado na notícia. Tá certo que o Pérez não se ajuda, mas é nítido que o quanto pior, melhor tá enraizado na mídia de um modo geral em se tratando de Santos. Então, Cacheta, eu só acho que a crítica é injusta à imprensa de Santos. Eu sou um defensor da imprensa de Santos porque nós sempre fomos taxados como bairristas. E mais do que nunca a gente tem que ser bairrista, porque muita coisa que vem de fora vem no sentido... Pô, eu não preciso falar, vocês nas redes sociais fazem isso. Tem print, tem vídeo de tudo que foi falado a respeito do Santos e do São Paulo no começo da temporada. Eu não preciso falar mais nada. O Fábio Ferreira: bom dia, Alex. A idolatria da torcida do Santos pelo São Paulo se assemelha à do São Paulino pelo Tele Santana. O meu temor é o day after da saída do São Paulo. Que tipo de técnico vai assumir? Que um dia o São Paulo vai sair do Santos, isso é fato, vai acontecer.
você precisa criar um entendimento, uma filosofia. Se até esse momento, de uma forma geral, o futebol brasileiro tiver mudado, pode ser que seja mais fácil. Mas se a gente continuar com o mais do mesmo, né, talvez fique um pouco mais difícil, não sei. O Rafael Ribeiro, bom dia, Peixão, tá vindo com tudo, hein? Ribéry, agora Balotelli. O Ribéry não. E o Balotelli não. O seu Balotelli eu vi acho que é Gianluca Di Marzio, né? O jornalista italiano. Falou que tá tudo certo com o Flamengo. Tá? O Balotelli vai Mas o Flamengo lá. É todo mundo, né? Deixa tá rico? Tá. Não, tudo bem, mas o Flamengo tá montando times até campeonato 2030. Você que é um homem do automobilismo, do auto esporte, se eu tivesse o Auto Aventura, eu sempre falo auto esporte, esporte é o da Globo. Auto Aventura, tá aqui. E pior é que a revista tá aqui, ó. Tá na sua frente. Aí. Mostrando ao vivo aqui, lá, né? Kelly, a revista. Aí, Kelly Ribeiro mostrando ao vivo a revista Auto Aventura. Vamos ver como é que... Calma, Kelly, vamos enquadrar direitinho aí. Muito obrigado, Kelly Ribeiro, pela... A Kelly... Você encontra em São Vicente na Monumento Shopping. Você que é um homem da velocidade, se eu tivesse o dinheiro que o Flamengo tem, eu ia trabalhar de Ferrari e voltaria de Mercedes. Não o ônibus, por favor. Certo? Poderia ter, né? Então, tá bom, Kelly. Thank you. Muito obrigado. Já fizemos aqui. Então, o Flamengo faz a propaganda. Propaganda não, faz a compra. Só me confundindo aqui. Propaganda é comigo. Propaganda é com... Tá bonito. Tô vendo aqui no delayzinho, ó. Efeito Orochi ou Orochi? Orochi, que bom. Orochi, picape da... Não gosto de falar nome de marca. Eu tô igual o Milton Neves, não falo nome de marca. Ó, estão com a gente aqui na live também o João Antônio Freire, o Alcino Melo. O Alcino, bom dia, Alex. Salve a Associação Atlética Portuguesa. Aliás, ontem lá em Murico Mursa, salve a minha briosa. Jogaram contra o Palmeiras na segunda fase do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, vitória por 2-1. O Adilson Batista de Oliveira, bom dia. Hoje não teve coletiva do São Paulo. Será que já tem dedo do Paulo Autuori? Não sei. Se for pro bem, ótimo, né? Daniel Venâncio está com a gente também. O Arnaldo Ribeiro, bom dia. Por ter 4 pontos à frente do segundo colocado, o empate não é nada mal amanhã para o Santos. A Martinha Godoy com a gente também. Bom dia, obrigado, viu, pela audiência. Edson Luiz Antônio está aqui. O Silas Andrade. Silas, bom dia e bom programa. O Arnaldo Ribeiro de novo. Com o time jogando bem, o pessoal fica trazendo problemas do presidente com o treinador. Imagina se tivesse na parte de baixo da tabela. Mas não foi o pessoal que trouxe, Arnaldo. Foi o próprio treinador que falou. Os problemas estão aí, os problemas existem. O presidente trouxe, o presidente falou. Ele trouxe, não fomos nós. E o Edson Luiz Antônio, acontece que o problema existe. Então o Edson até já respondeu. Perfeito. Eles, diretoria e treinador, precisam blindar esse problema. Sim, é simples, né? E caçar o fofoqueiro. Agora, você falou em Paulo Autuori. O dia que você não tem noção do que é entrevistar o Paulo Autuori às 8h30 da manhã. Nossa. O Paulo Autuori foi técnico do Santos. Esperar o Oswaldo de Oliveira tomar banho. O Paulo Autuori, ele era treinador do Santos em 99, o Santos demitiu o Leão, trouxe o Paulo Autuori para terminar o campeonato. 1999. Ficou pouco tempo, né? Ficou coisa de 2-3 meses. O que ele fez? Ele manteve um pouquinho do time e tal, o Santos não ia a lugar nenhum, mas ele lançou um rapaz da base que ele viu, gostou muito, o nome dele era David. E virou o David aí que você conheceu, Corinthians, Cruzeiro, Fenerbahçe, Seleção, enfim. Campeão brasileiro com o Santos 2004. E na época não tinha coletiva, backdrop, não tinha nada disso. Mal tinha uma sala de imprensa. O Paulo Autuori, o técnico falava às vezes antes, às vezes depois do treino, mas o técnico falava todos os dias, se houvesse demanda. E sempre que tinha demanda, era o treinador. O Alex lembra disso, né? Dessa época. Conheci o Alex dessa época. Não entrega. Você tinha o treino da manhã. Começava às 8h30 da manhã. Aí vinha o Paulo Autuori. O Valmir Lopes, que era assessor de imprensa do Santos, que vem muito aqui à rádio, traz muito convidado. Pessoal, o Paulo Autuori vai falar agora. Então... O Valmir Lopes é locutor o tempo todo, né? O Paulo Autuori falando 8h30 da manhã com aquela voz de... Acabou de acordar. Olha... Pra você conseguir um áudio pra mandar na rádio aqui é complicadíssimo. Sinceramente, a gente tem que ir pro intervalo, mas eu acho que é o cara perfeito pra lidar com o elétrico Sampaoli. Profissionalmente. E o sempre surpreendente José Carlos Pérez. Você precisa ali de um cara centrado. Equilibrado, que é a situação ideal. E olha, pra gente ir pro intervalo, a tribuna até... nas férias do Bruno Lima, também está aqui produzindo as matérias, olha que legal. São Paulo joga tênis agora, está lá no Tênis Clube de Santos, ó.
São Paulo não para, o homem não consegue sossegar, rapaz. É ele joga futebol, ele joga... Agora tá jogando tênis de quadra, ele parece, nessa foto, parece o André Agassi, né? Todo mundo já fazia essa comparação. Carequinha, tatuado e coisa e tal, tá treinando, né? Foi hoje de manhã, inclusive, né? Foi flagrado numa aula teste de Winner Team, na Winner Team, escola que atua no Tênis Clube de Santos. Nossa fotógrafa Vanessa Rodrigues, frequente Tênis Clube, acabou fazendo esse flagrante lá. Beijo, Vanessa. O máximo que eu vi do São Paulo foi ele procurando vaga para estacionar ali perto do Canal 2, que eu acho que ele ia comer em algum lugar. Mas sabe o que eu acho bacana? Esses caras que o Santos trouxe de fora, eles estão super integrados à cidade. Essa semana teve um grande amigo meu que fez aniversário, o Thiago Campos. Ele teve lá na ponta da praia numa churrascaria famosa, vou falar também, não tem problema nenhum, que é o Tertúlio. Teve lá na ponta da praia na churrascaria e tava lá o Soteldo com a família, tirou foto e tal. Acho que o Sanches vai muito lá e tal. Então os caras estão integrados com a cidade. Aliás, é um bom exemplo para alguns que deveriam se integrar mais com o Santos e com a Baixada Santista, né? Seria muito positivo. 11h35, vamos para o intervalo. O Esporte em Destaque volta em 1 minuto e meio. Até já. Você está ouvindo a Nova FM. Acesse e curta nossa página no Facebook. Nova FM SV. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Você sabe como se proteger de notícias falsas? Já teve algum problema por causa de boatos na internet? Aprenda a se defender de mentiras sem sair de casa. Conheça o curso Jornalismo Simples. Estude pelo computador ou pelo celular na hora em que você quiser. Aulas em vídeo, texto e áudio para você aprender a verificar informações e só espalhar o que é de verdade. Acesse jornalismosimples.wordpress.com. No Facebook, escreva Jornalismo Simples. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Nova FM, de olho no meio ambiente. As lâmpadas LED, consideradas hoje as mais econômicas, têm vida média 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes e consomem cerca de 80% menos energia. Elas ainda são mais seguras, isso porque não possuem mercúrio em seu interior. Quando chegar a hora de se desfazer das lâmpadas, é imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. Nova FM, de olho no meio ambiente. 87.9. Olá pessoal, aqui é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você domingo, 8h30 da manhã e 19 horas. O culto da família. Igreja Batista Peniel, atrás da Fábrica de Vidro, Avenida Martins Fontes, 781, linha amarela. Você é o nosso convidado. Aguardo você e a tua família. Nova FM 87.9. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h38 de volta com o Esporte em Destaque. Vou responder aqui o Felipe Castro dos Santos. Por que o São Paulo não utiliza a base? Ele utiliza a base. Ele fez um time com a molecada para treinar, para absorver a filosofia e para ser usado no tempo certo. Foi o que eu disse outro dia. Usar a base não é botar o moleque para jogar de qualquer jeito, né? Se você tem um raio como o Rodrigo, é um negócio. E outro, alguém discute o conhecimento de futebol do São Paulo?
Aí ele veio com os espaços. O moleque arrebenta no treino. É melhor do que qualquer um que tá jogando. Ele vai jogar. E numa recente entrevista dele, ele disse que... Ele foi questionado sobre isso, porque de não usar base, já que o Santos é um clube que sempre deu muito espaço para as categorias de base, e ele alegou que os meninos estão entendendo a filosofia dele, só que ele não pode usar os garotos agora, para não queimá-los, mas que no ano que vem, ou no futuro, ele utilizaria ele sim. Agora a questão é saber. Filosofia Zito Paulo Maeda. Treina com os profissionais, joga na base. E aos poucos vai adquirindo seu espaço, como disse o Alex. Se aparecer um Neymar, se aparecer um Rodrigo, é outra história. Coisa, né? E se o Santos, eu já falei, eu acho muito difícil, improvável que o Santos não esteja na próxima Libertadores. Muito, muito difícil de acontecer. O time tem que despencar. Não, assim. na Libertadores vai estar. E aí o que pode acontecer? Vai jogar Libertadores talvez com o time principal, e quando começar o Campeonato Paulista, essa molecada talvez jogue, né? E aí durante esse primeiro ano todo do trabalho do São Paulo, eles estão ali assimilando a forma de atuar do treinador. Assim, é que os sparrings, eles não são sempre os mesmos. Ele varia muito. Um dia tem um determinado jogador, no outro dia esse jogador tá treinando na base de novo, tá jogando no Sub-20. Qual foi o menino que entrou na Copa do Brasil lá naquele jogo no... Acho que foi o Sandri. Foi o Sandri que chegou a entrar? Acho que foi o Sandri. Faz tempo agora, mas acho que tenho quase certeza. Naquela goleada lá? Sim, contra então. Se o Santos for campeão brasileiro, aí pode tranquilamente colocar o garoto no Campeonato Paulista. Porque aí tem pressão, né? Exatamente, a pressão porque o Santos já não ganha desde 2016. Não ganha um título nenhum, né? O último foi o Paulista 2016. Então já são 3 anos, não é muita coisa, mas a torcida quer, enfim. Veio o título, aí você pode... Se não viesse, aí você continua esse trabalho de aos poucos, tal, porque uma das dificuldades, quem viveu a fila do Santos sabe, a fila de 18 anos, uma das dificuldades era justamente o garoto se queimar por uma ausência de conquistas. Sim. Aí quando não conseguia... deu a sorte de pegar dois com uma personalidade fora do comum, né? O Diego e o Robinho. Sim. E nesses meninos dos sparrings, esses meninos que trabalham com os sparrings, tem alguns jogadores muito bons. O Alanzinho, ele é muito bom jogador. E tem o Ceará, que ele jogou, acho que contra o Atlético Paranaense. O Anderson Ceará, que é meia. Ele jogou contra o Atlético Paranaense no ano passado com o Cuca e depois se machucou logo na reta final do Campeonato Brasileiro, e agora ele se recuperou. Eu tava vendo uns jogos dele pelo time Sub-20 no Brasileiro. Esse menino, ele tem um talento muito grande. Ele é um canhoto, um camisa 10, mas ele é um camisa 10 clássico, e o São Paulo ele já puxou ele pros sparrings. Ele é um jogador que me criou muita expectativa mesmo. Se você pudesse dizer, é melhor que o Jean Mota? Sim. Vai ser então quando jogar? Sim, eu só pra gente ter que sim. Um termo de comparação. Ele tem uma perna esquerda, tipo, uma postura de cabeça erguida. Eu não quero falar assim, parece com fulano, pra não, de repente, não queimar, enfim, mas ele é muito promissor, esse menino. O Felipe insiste aqui na tese, estava 6-0 contra o Goiás, ele coloca o Uribe, poderia colocar o Caio Jorge. O Caio Jorge já entrou algumas vezes esse ano. Só que você traz um jogador como o Uribe, você está pagando uma grana violenta no cara. Se você não vai colocar o cara no 6-0, porque assim, o Caio Jorge já é ativo do clube. A tendência como jovem é que ele cresça e que ele até seja vendido no futuro por algum valor razoável. O Uribe, o Santos pagou e tem que fazer funcionar, é a mesma coisa do Cueva. Não adianta a gente ficar pegando no pé do Cueva e do Uribe se os caras não jogam. E eles só vão fazer gol e fazer a diferença se eles jogarem. Então não faz o menor sentido você ter trazido um centroavante, ter pago caro por ele. E depois de tanto insistir, né? Eu ainda falei pro meu filho vendo o jogo, falei, caramba, agora que o Uribe vai entrar, tomara que ele faça um gol. Pra tirar essa nhaca de cima do cara. Ele é bom jogador. Entendeu? Eu acho que é uma questão de... poderia ter entrado os dois. Né? Sei lá, na cabeça do São Paulo talvez não fosse taticamente possível, mas podia ter entrado o Caio Jorge, ter entrado o Uribe. Eu acho que ele tem que insistir sim. A história do Cueva é a mesma coisa. Se ele for ficar no Santos, tem que pôr pra jogar, porque você vai pagar 26 milhões de reais do cara pra ele ficar eternamente no banco. Mas eu já acho que o Cueva é um caso mais complicado. Ou então desfaz o negócio, dá um jeito de desfazer o negócio, sei lá. O João Antônio Freire, bom dia. O Santos tem que ser o time calmo amanhã. Tem que mostrar a eles que estamos na frente. Quem tem que mostrar personalidade no momento. Parabéns para todos os pais. Muito obrigado, hein, João. Também bem lembrado. Domingo é dia dos pais.
O Silas Andrade. Sandri, Caio Jorge, Tan, Kaique, se ficar, Cadu, Alanzinho, Anderson Ceará, com certeza. Está citando aqui alguns meninos da base, mas tem outros, né? Outros que vêm pela frente. A gente estava comentando aqui no intervalo, antes do Bruno sair de férias, deu tempo aí de acompanhar alguma coisa. Diz que o rapaz aí, o que veio do Bruges, tá muito bem nos treinos, né? O Luan Pérez. Né? Ele tem sido muito elogiado. E até assim que a contratação dele foi confirmada, eu conversei com o Eduardo Batista, que foi treinador dele na Ponte Preta. Até acho que foi um dos primeiros clubes dele profissionalmente, para pegar algumas informações sobre as características. E o Eduardo Batista, que foi técnico do Palmeiras, da Ponte Preta e agora tá meio em baixa, ele fez uma série de elogios pro Luan. Ele falou, ele me afirmou assim, ó, o Luan chega para brigar por titularidade nessa zaga do Santos. Ele não vai chegar, ele não é só um jogador para compor elenco. E a gente tá falando de uma zaga que tem Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Aguilar. E até para dar um exemplo, ele falou assim, para você ter uma ideia da qualidade do Luan, eu costumava usá-lo até de lateral esquerdo, ou seja, ele é um cara que tem noção com a bola. Também, o São Paulo tem usado de lateral também. Ele falou que ele é um cara que ele tem muita noção de jogo, ele não é só um zagueiro que vai ficar rebatendo, cabeceando, é um atleta de muita qualidade, principalmente, fez questão de frisar, para saída de bola pelo lado esquerdo. E aí ele falou, ele é o jogador do jeito que o São Paulo gosta. Canhoto, né? Ele é canhoto. O Santos não tem um zagueiro canhoto, né? E aí são todos destros, né? E ele fez uma série de elogios, disse que ele vai se encaixar perfeitamente e que brigaria ali por uma titularidade. Eu acho um pouco complicado brigar por titularidade, porque eu acho a zaga do Santos muito boa. Com o Veríssimo, o Gustavo Henrique e que nem eu tava falando pra vocês, o Felipe Aguilar. Eu já até comentei com o pessoal no CT que se o Felipe Aguilar atuasse por um clube de São Paulo, pela qualidade que tem, eu não me surpreenderia de estarem exaltando ele a ponto de compará-lo com um novo Gamarra. Porque, claro, o Gamarra ele é o suprassumo, mas o Felipe Aguilar ele tem uma qualidade muito grande que às vezes eu acho que não é tão reconhecida pela imprensa paulistana. Bruno, uma pergunta que ninguém te fez até agora. E o Gustavo Henrique? Se ele fica ou sai? Eu acho que ele não fica. Eu acho que... Eu até conversei recentemente com ele na abertura da Copa Gremetal sobre isso. Ele fez questão de falar, eu amo o Santos, mas eu também tenho o sonho de jogar na Europa. E tem o imbróglio da renovação que não sai. Ele tem sondagem da Europa agora? Chegou a dizer ele falou que não recebeu nada oficialmente até agora. Mas que ele tem e se chegar essa oportunidade, ele vai sentar com a família dele para entender o que é melhor para a vida dele. E o Gustavo Henrique é um jogador de 26 anos. Não, e outra, se não tiver proposta da Europa, no dia que ele acabar o contrato dele com o Santos, 2 dias depois ele está em outro clube brasileiro. Pode ser, porque ele é bom jogador. Não tem e assim, dúvida. Não dá pro Santos perder um jogador dele gratuitamente. Ele vai ter proposta para escolher. Eu não sei falar, fulano, Beltrano, ele vai escolher. Eu não sei se eu estou exagerando, mas em 2014 eu vi o Gustavo Henrique como um jogador para a Copa de 2018. Eu não sei se eu estou exagerando. Só que ele teve um azar violento das contusões, né? E aquilo atrapalhou muito a carreira dele. Atrapalhou demais. Mas o Gustavo Henrique, pelo menos antes das contusões, ele era um zagueiro muito clássico. Mas ele é muito bom. Chega na bola. Podem não concordar comigo, fiquem à vontade. Mas eu tenho uma estima pelo futebol do Gustavo Henrique que não é pouco. Eu acho que o Santos podia fazer um esforço. A não ser que ele faça assim, não, eu quero ir pra Europa e há uma proposta. É outro problema. Você não segura o cara que não quer ficar. Eu até acho possível, que nem ele faz questão de dizer, que ele ama o Santos, que ele deve muita coisa ao Santos, e rolar uma renovação para que ele seja negociado e o Santos ele não sair sem ganhar nada. Na janela do meio do ano que vem, que é a mais forte. Sim. Porque ele tá com 26. Mas hoje, ao contrário da nossa época, Alex, nós somos do tempo que o camarada com 30 era velho. Sim. 31 é velho. Hoje o cara com 34 tá mas muito assim, bem. É difícil um clube de ponta da Europa já pensar por esse lado. Não, tô dizendo, mais um ano ele tá com 27. Se ele sai com 27 e joga até os 34, 35, né? Com 27 ele vai. Sim. Com 27 dá pra ir. Depois dos 30 acho mais difícil de ir, mas ele tá na idade do jogador maduro, e eu acho que ele tem potencial pra jogar no futebol. Sim. Futebol italiano, inglês, eu acho que ele tem muita qualidade. Não me surpreenderia, não. Deixa eu registrar aqui, o Arnaldo Ribeiro também falou, se o Cueva entrar, vai estragar o time, não tem lugar para ele nesse momento. O Ted Sartori passando por aqui para deixar
Meu abraço aos grandes amigos. Valeu, Ted. O Ted vai ter um vale, né? O pessoal fala do Vale Night, né? Mas esse é o Vale Manhã. Então o Ted vai estar livre aí durante as manhãs nos próximos dias, vai estar aqui com a gente no programa também. E o Silas Andrade, Aguilar é muito bom. E ainda temos o Poroso, o garoto do Sub-20. Que a gente tá vendo aí se realmente uma hora ou outra vai atuar pela equipe principal. O Poroso ele quer atuar, ele também se diz muito feliz em Santos, ele se diz muito feliz com o carinho que ele recebe da torcida do Santos, mas ele entende que chegou a hora dele jogar, seja no Santos ou seja em um outro clube. E por ser um cara muito novo, ele tem 19 anos... O problema é o fato de ser mais um estrangeiro. E o fato dele ter 19 anos faz com que ele desperte interesse em alguns clubes. Eu tive conversando também com o pessoal do staff dele e eles comentaram que oficialmente a única proposta que tinha chegado tinha sido por empréstimo do Barcelona de Guayaquil. E sondagens assim, conversas com clubes da Europa, mas nada, eu tenho tanto para te oferecer pelo Poroso, isso não. E aí eu até perguntei, falei, mas interessaria ele jogar pelo Barcelona de Guayaquil? Ele falou assim, hoje ele quer jogar. Hoje ele quer o moleque jogar. Tá toda hora na seleção de base do país, né? A não ser que realmente para 2020 vai começar o Campeonato Paulista, o Santos pega e faça como o Atlético Paranaense tem feito, faz uma pré-temporada top mesmo com o time principal. Ignora o Paulista e deixa a base jogando. Deixa o time entrar, o principal lá para metade do Campeonato Paulista, mas começa o torneio com o Poroso, com os meninos da base, com um outro atleta que não vem tendo chance, é assim que a coisa vai tocando. O Figênio Filho mandou aqui, se o São Paulo sair em 2020, no Brasil só mesmo o Fernando Diniz para continuar a filosofia. Ele lembra aqui que o David não veio da base, foi contratado do time de Blumenau. Estreou no 3x3 em 2009 e jogou a copinha com o Elton. 2000, eu falei 2000. Blumenau ou foi do time do Rio de Janeiro? Não, ele era do Nova Iguaçu. Mas eu lembro desse 3x3. Mas ele chegou a jogar na base, sim. Muito bem, vamos falar dos jogos do final de semana. A gente aqui está conjecturando, falando muito sobre os bastidores e tal. Rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro vai ter Ceará e Chapecoense neste sábado, 5 da tarde, São Paulo e Santos no mesmo horário, Flamengo e Grêmio às 7 da noite, 9, Atlético Mineiro e Fluminense, domingo 11 da manhã, Inter e Corinthians, é um confronto direto, se o Inter vencer, passa o Corinthians na classificação no número de vitórias. O Palmeiras recebe o Bahia às 4 da tarde, Botafogo e Atlético Paranaense também neste horário, assim como o Avaí e Cruzeiro. Não tem teste das 19 horas esse ano? Tem Goiás e Vasco. Não, o teste das 19 horas, a TV aberta? Não. Não, né? Vai ser Palmeiras e Bahia o jogo da TV no domingo. O teste foi na outra semana. E segunda tem CSA e Fortaleza. Ô Paulo Rogério, eu dando uma bisolhada assim no noticiário do São Paulo, o Juan Fran vai ser apresentado agora, né? Hoje. Não me parece que exista uma tendência clara de que o Daniel Alves vai estrear contra o Santos. Eu tenho falado isso aqui nos últimos programas, não sei se de alguma forma isso interfere na preparação do Santos para a partida, o Bruno também vai falar, mas enfim, é um jogo que está cercado de expectativa com o Daniel Alves em campo ou não, mais de 35 mil ingressos vendidos pelo São Paulo, uma torcida única, né? E o Santos que vai em busca de, como disseram alguns ouvintes, quem sabe um empate, porque tem 4 pontos de vantagem para o Palmeiras, só não pode pensar em empatar os 2 jogos fora. O tipo do planejamento você tem que imaginar assim, você empata um e ganha o outro, porque se empatar 2, o Palmeiras colou de novo ganhando 2 partidas, né? Enfim, como é que você vê esse clássico de amanhã, Paulo? O São Paulo vem bem diferente de outros tempos do próprio São Paulo, até nesse ano, né? O São Paulo deu uma... Ele não tá vivendo um momento espetacular, mas um momento muito melhor do que antes, muito mais estruturado. Parece que o São Paulo está criando uma espécie de alicerce, uma base para conseguir... Até na apresentação do Daniel Alves, o presidente falou que existe um projeto muito sério para que o São Paulo dissocie o time de futebol do clube. Efetivamente virar time empresa. Time empresa, né? Seria muito bom. Aliás, isso devia ser copiado no o Botafogo Brasil, tá fazendo algo parecido, né? Isso devia ser copiado, essa fórmula devia ser copiada no Brasil inteiro e basta ver o que acontece na Europa, né? Mas o São Paulo vem num momento bem melhor do que antes. Então, o time tá mais estruturado, o time tá com uma base boa, tá com um alicerce muito melhor do que antes. Agora, isso não quer dizer que o Santos não possa chegar lá e até ganhar o jogo. O Santos hoje vem no embalo, num momento muito bom. Também vem com uma estrutura que eu acho que é até melhor que a do São Paulo. Só que o São Paulo vai com o fator campo, vai com o fator torcida, que podem achar que não, mas faz diferença.
E isso é um ponto a favor do São Paulo. Que não quer dizer que o Santos não possa chegar lá e ganhar. Então, é um jogo que eu te falei. Salvo uma goleada para qualquer um dos lados, qualquer resultado é normal. É para ficar em cima do muro mesmo. Você não dá, é difícil você cravar quem vai ganhar. Ou é muito difícil pelo momento que os dois vivem. Pode até dar um palpite, mas em termos de análise realmente é difícil. A gente não sabe nem se o São Paulo... É que assim, ele não muda o jeito do time jogar. Mas ele já percebeu em algumas circunstâncias que é de bom, como contra o Grêmio, né? O que ele deveria ter feito contra o Palmeiras. No jogo entendeu? É você mudar um pouquinho o jeito do time jogar, jogar no erro do adversário, jogar no contra-ataque. Não é um crime você mudar de vez em quando o jeito do time jogar. Não sei se ele vai fazer isso contra o São Paulo, mas enfim, até dando uma olhada aqui no Globoesporte.com, o que tem de informação é que ontem o Daniel Alves e o Juan Fran só participaram de aquecimento. Eles não estão no bid ainda, pode acontecer até o final da tarde, à noitinha, né? E segundo a notícia aqui do Globoesporte.com, a chance, principalmente do Daniel Alves jogar, é praticamente nula. É o termo que foi usado aqui na reportagem. O time provável: Thiago Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Tietê, Hernanes, Antony, Pato e Raniel. É um bom time de qualquer forma, mesmo sem o Daniel Alves, né, o Bruno? É um bom time, mas se eu tivesse que apostar, apostaria que o Santos é o favorito. O Santos não pode tomar o gol nos minutos iniciais, que aí entra em parafuso. Fora isso, se conseguir segurar ali a pressão da torcida, Você vê essa dificuldade do Santos? Porque aí ele começa a se lançar muito pro ataque. Então, assim, eu acho foi o que aconteceu com o Ituano, foi o que aconteceu contra o Palmeiras. Eu acho que depois do Palmeiras, eu não sei se o Santos saiu atrás... saiu contra o Atlético Mineiro. Não, o Santos saiu na frente com o Atlético Mineiro. Tomou uma virada no Pacaembu. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Que se o Santos toma gol muito no início, o time entra em parafuso, quer empatar logo no minuto seguinte, e aí acaba deixando espaço. E se conseguir controlar ali, eu acho que o São Paulo ele aprendeu. Ele viu que, calma ali, vamos devagar. Se o Santos conseguir controlar esses minutos iniciais, eu acho que o Santos tem totais condições de vencer o São Paulo, mesmo lá no Morumbi. E se manter ainda na liderança com uma vantagem boa. Muito bem, senhores, eu quero, já que a gente está caminhando para o final do programa e não dá para analisar profundamente, só palpites aí para os próximos jogos. Os jogos desse final de semana. Cadê minha tabela? Já me perdi aqui. Peraí, já vou achar. Vamos lá, vai. Palmeiras e Bahia, senhores. Bahia dá uma melhoradinha no campeonato, mas o Palmeiras precisa ganhar, né? Tá empatando muito o jogo. Pra mim ganha. Pra mim ganha o jogo. O fato de ser no Allianz, o Palmeiras precisando vencer, não tem jogo no meio da semana que vem. Dá pra usar o time? Dá pra jogar o time todo completo, mundo? Né? Acho que dá Palmeiras. E o Corinthians contra o Inter, eu falei aqui. O Internacional também não joga, né? Porque já fez o seu compromisso. Na semana que vem é Grêmio e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, então pode se dedicar integralmente a esse jogo. O Corinthians tem 23, o Inter tem 20. Se o Inter vencer, vai aos mesmos 23, mas faz 7 vitórias, o Corinthians tem 6, ele pega para si o 5º lugar. E é domingo 11 da manhã, Bruno, primeiro você nessa. O Inter em casa é muito forte, né? O Corinthians tem aquela postura defensiva, mas eu acredito que dá Colorado. E aí, Paulo Rogério? O Corinthians com essa postura defensiva é não deixar o adversário jogar. Então eu tô apostando no empate aí. Eu acho que não sei também, o menino lá que machucou o Edenilson, será que volta? Ele falou depois do jogo que não era nada grave. Foi mais um susto, então. Muito bom jogador. Aliás, e esse papo, eu sei que você tá de férias, Bruno, mas esse negócio do é Ritelli ou Richelli? Richelli. O Richelli é um volante... Não, é outro. É que tem um homônimo, é um outro Richelli. Achem no YouTube, a bronca do Muricy no Richelli. Mas esse é outro. Eu estava... Não, eu sei. Eu tô falando do... Achem no YouTube, a bronca do Muricy. Eu estava ao lado. Eu ouvi tudo. O Richelli é um jogador que atuava no Sport e o Santos, desde essa época, manifestava interesse nele. E agora apareceu essa oportunidade, porque acho que ele não completou os 7 jogos, o Santos precisa de um volante. Mas pelo contrato do Inter com o Sport, o Santos teria que comprar, né? O Richelli. Então, aí eu já não sei, estou ausente. Tem uma proteção lá no contrato de empréstimo do Inter. Mas, tecnicamente, será que atenderia as necessidades aí do...
É que ele quer um volante que... E por que não joga o Jobson? Então, ele entende que o Jobson é muito lento. E não se encaixou. E por que ele pediu pra contratar? Perguntar por que trouxe então, senhor? Então, também conversando com algumas pessoas, eu questionei isso. Falei, como é que ele entende que o cara é lento, não vai usar ele e pediu? Falei, não, mas... Quando a gente tava quase com tudo resolvido com o Jobson, não foi indicação dele. E... Então o Jobson não foi indicação do São Paulo. Eu vou ter que fazer igual o Armando Gomes agora, né? Não foi indicação. Não. Eu vou fazer igual o Armando Gomes, né? Eu pedi arroz com passas, mas eu não como passas, não. Não, o Jobson não teria sido indicação do São Paulo. E ele tentou trabalhar o cara pra ver se aproveitava. Por isso que na entrevista ele falou que queria que ele jogasse mais pela direita. Isso, e ele não faz ali a função que fazia o Jean Lucas. E ele quer um cara que faça essa função. Eu também não sei se o Richelli é esse cara. Mas eu acho o Richelli mais defensivo, mais marcador. Não sei o que dizer. Tem que fechar o programa meio-dia. O Efigênio diz eu quero falar, pô. Errei o nome do time da cidade, é Joinville, ele lembrou aqui, Joinville. E mais uma bem rapidinho pra gente terminar. O Soteldo continua ano que vem? O Felipe Castro pergunta. Acredito que sim. Pelo menos até a janela do meio do ano que vem. Eu acho que o Santos vai fazer um jogo duro pra liberar o Soteldo. E assim, o Soteldo na Libertadores também. Né? O Soteldo é um caso muito, muito bacana, assim, que aposto que o Éder tá ouvindo e ele vai saber disso. Eu sempre defendi o Soteldo, mesmo no começo. Falava, esse rapaz tem talento. Muita gente me criticava porque ele não tinha força pra chutar na bola, ele não tinha tamanho e tal, e tá aí. Agora, eu fico feliz de saber que o Soteldo tá sendo exaltado pela torcida do Santos. Isso tem cara de conversa interna, hein? De aposta, então, alguma aposta entre vocês. Assunto interno. Muito bem, senhores. Meio-dia. Paulo Rogério, destaque final? Eu continuo, né? Sim. Então tá bom. Então peraí que não tem final. Eu vou deixar o senhor pro final para o senhor se anunciar. Obrigado. Tá bom? Só um segundo. Fique aí, não saia daí. Sim, senhor. Tá bom? Bruno, obrigado pela presença, um abraço. Aproveite as férias aí, volte quando você voltar com o Santos na liderança, quem sabe, do Campeonato Brasileiro. Em um mês acontece tanta coisa, né? Vamos ver aí. Obrigado, viu, Bruno? Um abraço, até a próxima. Obrigado pelo convite, é sempre muito bacana participar. Uma pena não poder vir com frequência, porque... Que haja coletivo e apresentação de manhã, né? Então, nesse horário, né? O Santos tem feito muitos treinos de manhã e acaba interferindo aqui na participação, mas é muito legal estar aqui conversando com vocês, é sempre muito prazeroso. Obrigado pelo convite. E acredito que sim, quando eu voltar de férias, acho que o Santos ainda vai estar na liderança. O Santos pode bater esse recorde de 10 jogos com vitórias. Muito bem, vamos aguardar. Muito obrigado ao Bruno pela presença. Eu vou fazer o meu encerramento aqui, o Paulo Rogério vai se chamar, tá certo? Na mesa de som tivemos a Kelly Ribeiro nos trabalhos técnicos, como diria o outro, nos trabalhos internéticos também. Existe isso, em trabalhos internéticos? Não, se não tem, acabei de inventar, tá certo? Lembrando que na segunda-feira, 8 da manhã, Sheila Almeida vai estar por aqui com o Manhã de Notícias. O Esporte em Destaque volta às 11 da manhã. Desejo um bom final de semana a todos. Feliz Dia dos Pais para todo mundo no domingo, quem puder comemorar, né? Assim, que assim seja. E Paulo Rogério, que está chegando aqui com o Auto Aventura, vai se anunciar. É com você, Paulo Rogério. Bom fim de semana, muito obrigado pelo convite. É com você, Paulo Rogério e o Auto Aventura. Você está ouvindo a Nova FM. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. A Toyota anunciou a chegada da linha 2019 do Prius. Uma das principais mudanças está no design. Além disso, o porta-malas cresceu e a central multimídia está aprimorada. O carro híbrido da marca japonesa recebeu acabamento interno em preto para todo o painel, novas lanternas, faróis e rodas escurecidas. Devido ao novo step temporário, o espaço do porta-malas ganhou 30 litros. A nova central multimídia tem tela de 7 polegadas e novas funções. Com capacidade para reconhecer 2 toques simultâneos, o equipamento agora permite, por exemplo, que os ocupantes possam aplicar a função de zoom em imagens e informações do navegador, além de manusear barras de rolagem em listas de músicas e arquivos. O sistema híbrido combina um motor a gasolina 1.8 e um outro elétrico. O conjunto fornece potência combinada de 122 cavalos. No consumo, o Prius alcança 18,9 km por litro na cidade e 17 km por litro na estrada. O motor elétrico do Prius não utiliza carga externa, mas funciona como um gerador, responsável por captar a energia cinética produzida na frenagem e transformá-la em energia elétrica.
O preço do modelo será de R$ 128.530. Da Baixada Santista, Paulo Rogério, Auto Aventura, Nova FM. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa.